Bom, pessoal, a questão 3 pede o seguinte para a gente. Complete nas figuras as medidas dos arcos trigonométricos simétricos. Então, está pedindo para a gente determinar quem são esses arcos aqui, ó, determinado por esses pontos verdinhos, certo? Nas 3 figuras, tá? Que são justamente os simétricos desses ângulos no segundo quadrante, no terceiro e no quarto. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Esse arco aqui é um arco do primeiro quadrante, é um arco de 60 graus. O arco simétrico dele no segundo quadrante é esse arco aqui, ó, que vem daqui, certo? Até aqui. O simétrico desse arco de 60 graus no terceiro quadrante é esse arco daqui. E o simétrico a um arco de 60 graus, que está no primeiro quadrante, no quarto, um arco do quarto quadrante que é simétrico a um arco de 60 graus, é esse daqui, que vem daqui até aqui. O mesmo raciocínio para as demais figuras, ok? Bom, se vocês forem lá ver nas aulinhas lá do conteúdo explicativo que eu dei, que está aí no YouTube também, você vai ver que a gente consegue determinar esses arcos simétricos através dessas relações aqui, certo? Então, como é que eu determino um arco do segundo quadrante simétrico a um arco dado no primeiro? Basta fazer 180 menos a medida do arco que foi dado, certo? O arco do primeiro quadrante que foi dado. Bom, como é que eu acho um arco do terceiro quadrante que é simétrico a um arco do primeiro? Basta fazer 180 mais a medida do arco do primeiro dado, certo? E como é que eu determino um arco do quarto quadrante que é simétrico a um arco do primeiro dado? Basta fazer 360 menos a medida do arco do primeiro quadrante, ok? Bom, então vamos lá. Vamos determinar então qual que é o arco, a medida do arco do segundo quadrante simétrico a 60 graus, que é esse arco aqui, ó, que vem daqui e para aqui. Esse arco é simétrico a esse, certo? Então, basta fazer o quê? 180 menos essa medida aqui. 180 menos 60 dá 120. Então, quer dizer que esse arco que vem daqui até aqui tem medida de 120 graus, ok? Bom, vamos determinar agora o simétrico no terceiro quadrante de 60 graus. Quero determinar agora quem que é o arco do terceiro quadrante que é simétrico a 60 graus. Basta fazer o quê? Pegar 180 e somar a esse valor aqui. O valor de alfa que a gente tem aqui, esse alfa que representa o arco do primeiro quadrante em questão, que no caso aqui é os 60 graus. Então, basta fazer 180 mais 60. 180 mais 60 dá 240. Então, quer dizer que esse arco aqui, ó, que é o simétrico ao arco de 60 graus, ele mede 240 graus. Então, esse arco daqui até aqui mede 240 graus. Ok? Bom, e como é que eu determino um arco do quarto quadrante que é simétrico a um arco de 60? O arco do quarto quadrante que é simétrico a um arco de 60 é esse daqui, ó, que vem daqui e para aqui. Mas qual que é a medida dele? Para você encontrar a medida dele, basta fazer 360 menos a medida do arco do primeiro, que é um arco de 60 graus. Certo? 360 menos 60 dá 300. Então, quer dizer que esse arco aqui, que é o simétrico do quarto quadrante a um arco de 60 graus, ele mede o quê? 300 graus. Ok? Bom, vamos agora então fazer a mesma coisa, ou seja, encontrar os simétricos do segundo, do terceiro e do quarto quadrante a um arco de 45 graus. Fazendo o quê? Para encontrar as medidas desses arcos, basta fazer essas operações aqui, respectivamente. Então, esse arco aqui, que é um arco do segundo quadrante, que é simétrico a 45 graus, como é que eu encontro ele? Basta fazer 180 menos 45. 180 menos 45 é igual a 135. Então, a medida desse arco do segundo quadrante, que é simétrico a 45, ele mede o quê? Esse arco aqui, ó, mede 135 graus. Ok? Bom, e como é que eu encontro um arco do terceiro quadrante simétrico a 45 graus? Basta fazer o quê? 180 mais a medida dos 45 graus, que é a medida do arco do primeiro quadrante, certo? 185 mais 45 dá 225, certo? Então, esse arco aqui, ó, que é daqui até aqui, que é o simétrico do arco de 45 graus no terceiro quadrante, ele vale 225 graus, ok? Bom, e qual que é o arco do quarto quadrante simétrico a um arco de 45? Qual que é a medida dele? Basta fazer 360 menos 45. Então,
360 menos 45 dá 315, ou seja, o arco do quarto quadrante simétrico a um arco de 45, ou seja, essa medida que vem daqui até aqui, mede 315 graus, ok? Bom, para finalizar, a gente vai fazer o mesmo raciocínio para quando o ângulo do primeiro quadrante for um arco, quando o arco do primeiro quadrante for um arco de 30 graus, ok? Bom, então para encontrar o simétrico, o arco do segundo quadrante que é simétrico a 30 graus, basta fazer o quê? 180 menos a medida de 30 graus. 180 menos 30 graus dá 150. Então quer dizer que o arco do segundo quadrante, que é simétrico a 30 graus, é um arco de 150 graus. Então esse arco aqui, ó, que é o simétrico de 30 graus no segundo quadrante, ele mede o quê? 150 graus, certo? E para a gente determinar agora qual que é o arco, a medida do arco do terceiro quadrante, que é simétrico a 30 graus, certo? O que a gente precisa fazer? Basta fazer 180 mais 30. 180 mais 30 dá 210. Então, o arco do terceiro quadrante, que é esse daqui, que é simétrico a 30, ele mede quanto? Mede 210 graus, tá? E para finalizar, vamos determinar agora o arco do quarto quadrante simétrico a 30 graus. Bom, quem que é esse arco? Esse arco é daqui até aqui. Qual que é a medida dele? Para você encontrar a medida dele, basta fazer o quê? 360 menos a medida do arco que ele é simétrico. Qual que é a medida do arco? A medida do arco é 30 graus. Então, é 360 menos 30. Então, 360 menos 30, tem 330. Então, esse arco aqui do quarto quadrante, que é esse arco que vem daqui até aqui, ele mede 330 graus. Pessoal, então com isso a gente concluiu o exercício número 3, certo? Vocês vão ver, pessoal, que esses arcos que estão aqui, todos esses arcos foram dados aqui, e mais aqueles que a gente já conhece, que é o 0, o 360, que fica nessa posição, o 90 graus, que fica nessa, o 180, que fica nessa posição, e o 270, que fica nessa, eles formam os arcos notáveis de uma circunferência trigonométrica, certo? Então, os arcos aí são importantes a gente ter eles em mente. Ok? Então, todos esses, mais esses que eu acabei de falar, que é o 0, 360, o 90, o 180 e o 270, são importantes a gente ter eles em mente, porque a gente vai trabalhar com recorrência a eles. Ok? Bom, pessoal, então com isso a gente concluiu o exercício número 3. Vejam que, basicamente, para determinar os simétricos de um arco do primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, a gente tem que lembrar dessas relações aqui, tá? Mas se você lembrar desses desenhos aqui, talvez vocês consigam chegar nelas. Eu explico isso direitinho lá na aula dos conteúdos explicativos, tá? Como é que a gente chega nessas formulinhas aqui. Bom, então, pessoal, vamos passar para o número 4 aí. O número 4 ele é bem tranquilo. Fala o seguinte, qual dos arcos abaixo é côngruo de 90 graus? Bom, eu disse para vocês, pessoal, que um arco é côngruo ao outro quando eles têm a mesma extremidade, certo? Quando eles param na mesma extremidade. Certo? E vejam como esse ângulo aqui é um ângulo que está entre 0 e 360 graus, quer dizer que, então, se ele for côngruo a algum desses daqui, ele vai ser também a primeira determinação positiva desse ângulo, certo? Porque ele vai ser côngruo e também vai ser um número entre 0, vai ser um número maior ou igual a 0 graus e menor do que 360 graus. Isso define a primeira determinação positiva de um número. Bom, vocês vão ver que a única possibilidade aqui, que o único arco que é côngruo a 90 é o 450. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, para você determinar a primeira determinação positiva de um arco positivo, basta você dividir por 360, certo? E eu sei que quando eu faço essa divisão e encontro o resto vai ser o resto dessa divisão do ângulo dado positivo por 360, o resto dessa divisão vai ser a minha primeira determinação positiva. Ou seja, vai ser o arco que está na primeira volta ainda, que é côngruo a 450. Ok? Então vamos ver o que acontece quando eu faço essa divisão aqui. 450, quando eu divido por 360, eu sei que o 360 cabe uma única vez dentro do 450. Certo? Então aí eu tenho 360, que para 450 falta 90. Então eu estou mostrando para vocês que a primeira determinação positiva
do número 450 é o 90 graus. Mas se a primeira determinação positiva é 90 graus, eu sei que para ser a primeira determinação positiva, esses dois arcos eles têm que ser o quê? Congruentes. Côngruos, certo? O que significa ser arcos côngruos? Que eles têm que ter a mesma extremidade. O ponto final desses dois arcos tem que estar no mesmo ponto, na mesma extremidade. Bom, vejam que quando você percorre na circunferência trigonométrica 90 graus, você percorreu um arco aí que vem aqui do ponto A até o ponto aqui da interseção da circunferência com o eixo Y, certo? Um ângulo de 90 graus é mais ou menos isso aqui, ó, certo? E o de 450 graus, o que você tem que fazer? Você dá uma volta completa, percorrendo então 360, para chegar nos 450 você percorre 90 de novo. Então vejam que o 450 e o 90 eles têm a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Eles param no mesmo ponto ao final você ter percorrido os dois. Quando você percorre 90, você faz esse movimento aqui, ó, certo? 90 você para aqui. E 450 você começa daqui, dá uma volta completa e percorre mais 90, ou seja, parando no mesmo lugar, 90 graus. Então, portanto, eles são côncavos, certo? Então, mais ou menos essa é a ideia aí. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Pessoal, então com isso a gente concluiu a questão número 4. A gente resolve a questão número 5 na próxima videoaula. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.